Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 17 de setembro de 2022, estamos encerrando a 24ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora das tentações voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos diz, ouvindo, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Então, é esse o chamado de Deus para todos nós. Ouvir a palavra, mas mesmo nas adversidades, eu perdoar, né? Mesmo nas adversidades eu fazer o bem, mesmo nas adversidades eu estar disposto a ser, como diz São Francisco, instrumento de paz. E assim, amados, na parábola de hoje, observamos 4 tipos de pessoas. A primeira é a beira de caminho. Veja, aquela que é como beira de caminho, pois ela é uma pessoa carnal, instintiva, que procura mais ser consolada do que consolar, pois sofre de ansiedade. Então ela está sempre em primeiro lugar, ela não sabe esperar. E o segundo é o terreno cheio de pedras. É aquela pessoa sentimental, que carrega tristeza, mágoa, ressentimento, que procura mais ser amada do que amar, pois sofre, de depressão. A terceira, amados irmãos, são o terreno cheio de espinhos. São aquela pessoa racional, que procura mais ser compreendida do que compreender. É ela, ou seja, é só ela que tem razão, pois sofre de estresse. E, amados irmãos, o quarto terreno, a terra boa, é a pessoa espiritual, que pratica a fidelidade, a justiça e a misericórdia. E assim, amados, a parábola nos mostra que a pessoa carnal será escrava de todo tipo de vício. A pessoa sentimental será escrava de todo tipo de sofrimento. E a pessoa racional será escrava de todo tipo de preocupações mundanas. Mas, amados irmãos, a pessoa que for guiada pelo Espírito de Deus, terá equilíbrio, pois o Espírito governará a mente. A mente governará o coração
e o coração governará o corpo. E assim, amados irmãos e irmãs, somente a pessoa espiritual terá capacidade de ouvir a palavra e, como Maria, nossa Mãe Santíssima, frutificar, pois persevera na palavra. Lembrando, o próprio Jesus, amados irmãos, vejam, lá no Getsemane, ele estava sentindo sintoma de ansiedade. Ele estava altamente preocupado com o futuro. Ele também estava meio depressivo. Ele tinha feito bem, mas iam pagar ele com mal. Então ele estava sentindo aquilo tudo. E é claro, ele estava altamente estressado. Então ele estava suando sangue, diz o Evangelho, até o momento que ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, acima da mente, ele colocou Deus, ele colocou o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, Jesus atingiu o equilíbrio, pois a mente governava o seu coração e o seu coração governava o corpo. E é claro, a mente dele era governada pelo Espírito. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.